neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo há vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações.
de doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas. O Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo e me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores, por aqueles que sofrem muito mais que nós, mas também para completar em vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos, e esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Essa música, pessoal, hoje eu estava procurando exatamente uma música para colocar no início. E essa música, eu sempre gostei muito dessa música, mas a mensagem que a cantora passa realmente mexeu muito comigo. Me perdoe eu ter colocado uma música tão longa, mas eu achei foi muito bom para mim e de repente está sendo bom para vocês também. E que bom, né, que essa música mostra que nós temos certeza de que nós temos um Deus aqui, o Espírito Santo sobre nós, e o Espírito Santo que nos quer felizes, ele nos quer sorrindo. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Lázara, nossa agente, vai fazer a oração para nós. Lázara. Pode fazer, Lázara? Posso. Pai, nos proteja dos acontecimentos ruins, que todas as adversidades que vierem sejam acompanhadas de muita fé. Que o seu olhar nos acompanhe, que os seus ouvidos nos ouçam, que a sua misericórdia nos perdoe, que o seu amor nos acolha e nos fortaleça. E hoje e também nos outros dias que virão, todas as vezes que formos testados na fé, possamos sentir o tamanho da sua força e do que ela é capaz. E se algum momento nossos passos falharem, segure-nos pelas mãos e nos coloque a salvo. Olhai por nossos familiares, amigos e por todos que oram conosco. Nos faça renascer no teu Espírito e nos conduza pelos teus caminhos para que o levemos a todos através da nossa mudança. Tudo isso nós pedimos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, prazer de novo estar com vocês. Eu espero que a noite seja realmente, que Deus fale com vocês aquilo que você realmente
está precisando ouvir. Porque Ele sabe o que se passa no nosso coração. Ele sabe realmente aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você está precisando fazer. E eu espero que Ele nos use realmente para passar para você realmente aquilo que Ele gostaria, passar a mensagem para você, a mensagem de Deus. Nós temos um trecho bíblico hoje muito rico e eu espero que vocês gostem. Bom, vamos iniciar, como nós sempre fazemos, né? Lembrando o que nós vivemos até agora. Nós lembramos que Pastoral da Sobriedade é exatamente um processo de mudança, né? A sobriedade cristã é buscar realmente a nossa santidade, e para nós tentarmos sermos santos, nós temos que mudar, nós temos que ser diferente, fazer diferente do que nós estamos fazendo. E 12 passos é um caminho, e para a gente percorrer esse caminho, que é um caminho de Deus, é um caminho baseado na palavra de Deus, eu disse para vocês que para mim isso foi muito importante realmente, eu buscar minha intimidade com Deus. E a minha intimidade com Deus ela foi mais facilitada quando eu consegui enxergar que Ele não é um Deus distante. Ele é o meu Pai. E por Ele ser o meu Pai, eu tenho uma proximidade com Ele muito maior. E isso aí me dá aquilo que eu realmente preciso, essa certeza de que o Pai sempre vai querer o melhor para mim. Como a música diz hoje, Ele vai sempre me querer sorrindo. Bom, aí nós, para entrarmos nesse caminho, nós temos que fazer o primeiro passo. O primeiro passo chama-se admitir. Admitir o quê? Admitir que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu preciso mudar e que eu não consigo sozinho. É um passo de bastante humildade. A gente tem que ser humilde para fazer esse passo. Porque a gente não acha que a gente precisa mudar. Quem precisa mudar é sempre o outro. É sempre o outro. Eu lembro quando eu era solteiro, que eu convivia com um casal, tinha as crianças, aquelas crianças bagunceiras, eu falava assim, se fosse meu filho. E o dia que eu tive meus filhos, eu vi que não tem. É bem diferente, realmente. É muito fácil criticar os outros. Quem tem que mudar somos nós. Nós temos que mudar. Não é o outro. E lembrar sempre que a nossa mudança, quando você quer mudar alguém próximo de você, lembra que a tua mudança vai mudar essa pessoa. Eu já testemunhei para vocês isso, a minha história com meu filho. Talvez, se eu não tivesse entrado na Pastoral da Sobriedade, talvez o meu filho, eu tivesse mandado ele embora de casa. Mas Deus, eu entendi que quem precisava mudar era eu. E eu comecei a rezar muito e pedir muito para Deus. Sabedoria, paciência, palavra certa na minha boca, discernimento. E aí Deus foi me mudando. E essa minha mudança, com certeza, mudou meu filho. Só que a gente precisa entender que as coisas não são passe de mágica, não são estalar de dedo. É lento, é lento. E por ser lento, muitas vezes as pessoas que estão junto com você, do teu lado, não chegam a perceber. Se você estiver fazendo essa mudança, o dia que você encontrar uma pessoa que faz muito tempo que você não encontra, ela pode perceber essa mudança. Mas quem está junto com a gente, às vezes não percebe o que nós estamos mudando. E nós temos que mudar sempre. Jesus espera que nós estejamos sempre tentando mudar. Sempre. Nós estejamos sempre tentando e lutando contra os nossos erros, os nossos pecados, as nossas dificuldades. Bom, esse primeiro passo, como eu falei, é um passo que é solitário, porque ninguém consegue te empurrar para você entrar nesse caminho.
Ninguém consegue fazer você admitir. Você admite sozinho. E aí você entra no caminho. Você inicia a mudança. Admitir significa começar a mudar. Eu não vou mudar se eu não admitir que eu estou errado. Eu não admitir o meu erro. Não vou mudar. Só que dali para frente, para mim poder realmente seguir nesse caminho, como tudo que a gente faz nas coisas de Deus, nós precisamos do confiar. Nós precisamos de fé. Não adianta eu fazer as coisas de Deus sem ter fé. Como é que eu vou para uma missa se eu não tenho fé? Eu vou lá por obrigação. Eu, quando era jovem, criança, eu ia por obrigação. Ia porque minha mãe me forçava. Hoje eu vou na missa porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou encontrando lá. E isso é minha fé. E aí a missa tem um significado muito diferente para mim. Então a fé é quem realmente, como vocês já viram realmente, ela se torna necessária para todos os outros passos. Não dá para fazer os outros passos sem ter o confiar, sem a fé. Não dá para fazer. Lembrando sempre que fé é um dom de Deus. Dom que nós temos, mas precisamos cultivar. Precisamos cultivar com oração, com a leitura da palavra, a reflexão da palavra e com a Eucaristia. É fundamental isso. Nós temos que cultivar nossa fé. Não adianta, eu já vi muita gente que reza para Deus dar fé para a pessoa. Ele já te deu a fé. Você tem que cultivar. Você tem que fazer com que essa fé cresça, que ela seja cada vez maior. E lembrar sempre que fé é acreditar, é confiar e depender. Essas três coisas são muito importantes. Eu acredito em Deus, eu confio em Deus e automaticamente eu dependo de Deus. Eu não consigo fazer nada na minha vida se eu não tiver fé. Como é que eu faço as coisas sem fé? Não tem jeito. E aí, nós fomos para o terceiro passo. Que, olha, ele automaticamente depende muito do confiar, né? Porque chama-se entregar. Como é que eu entrego se eu não confio? Não tem como. Como é que eu vou entregar uma coisa para alguém cuidar para mim se eu não confio nessa pessoa? O confiar é básico. Eu preciso entregar as coisas para Deus. A palavra de Deus nesse passo fala muito forte para mim. Entrega aqui. Você que está cansado, eu vou te aliviar. Deus está prometendo para nós que Ele vai nos tornar fortes, sábios. E aí nós vamos entender isso aí. Ele não pede, Ele não diz que vem tirar a nossa cruz, não. A cruz é nossa. Nós temos que carregá-la. Mas quando eu estou fortalecido realmente, ela fica mais leve, ela fica mais fácil de carregar. E eu vou carregar a minha cruz. A cruz da minha vida, a cruz de todos nós. E esse passo é entregar o quê? Tudo, tudo. Não é só os problemas, não é só as nossas dificuldades, não é só aquelas coisas que eu estou com problema financeiro, eu estou com problema de saúde. E nessas horas nós vamos entregar? Sim, mas é importante que a gente aprenda a entregar tudo. Os momentos bons que nós nunca lembramos de entregar. Entregue para Deus. E quando a gente aprende a entregar tudo, nós passamos a entender que tudo que acontece na nossa vida é obra de Deus. E isso me leva a agradecer. Aí eu tenho que agradecer por tudo. Agradecer por eu acordar de manhã, agradecer realmente pela minha família, pelo alimento que tem na minha mesa. Agradecer, porque é tudo obra de Deus. Por isso que esse passo é fundamental. E agradecer realmente é uma coisa que a Bíblia fala, em tudo dai graça. Em tudo. Ela não disse, olha, dá graça quando você conseguir ganhar ou não. É em tudo dai graça. Então nós precisamos agradecer
sempre, sempre. Muito bem, aí quando eu agradeço, quando eu entrego e agradeço, eu posso fazer o quarto passo, que é o passo que complementa o primeiro, porque para mim começar minha mudança, eu tenho que admitir. Para mim continuar minha mudança, eu preciso me arrepender. Eu preciso. Porque se eu não me arrependo do que eu faço, por que eu vou mudar? Qual a razão disso? Não tem sentido. E aí, esse passo a arrepender é um passo que eu sempre digo, ele é muito importante que a gente distingua, separe bem o arrependimento do remorso. Não confunda, as pessoas confundem muito remorso com arrependimento. Remorso é você sofrer por alguma coisa que você já fez. E não adianta você sofrer, porque Deus não quer que você sofra. Já fez, já fez. Estava errado? Você reconhece que estava errado? Reconheço. Fala que você não quer mais fazer e se esforce para não fazer mais. Isso que é arrepender. Não é ficar sofrendo por uma coisa que você já fez. Porque a Bíblia diz o seguinte, não olhe para trás. Já foi, você já fez. Para que você tem que ficar sofrendo? Por que as pessoas têm que cobrar de você, inclusive, por uma coisa que aconteceu lá atrás? Já aconteceu. Serviu de experiência na tua vida para você ir para frente, para você ser melhor. E é isso que importa. Todos nós erramos. No nosso admitir, nós já reconhecemos que nós somos errados, fracos, erramos. Mas com arrependimento, eu tenho que mostrar para Deus, imediatamente quando eu erro, não quero fazer isso mais. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso. O Pai Nosso, inclusive, diz isso. Livrai-me das tentações. Veja bem que no Pai Nosso nós pedimos isso. Me livra dos erros. Porque o erro, a tentação é que te leva ao erro. Então, eu preciso realmente falar para Deus, não quero mais. Chega. Mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu sou fraco. Eu não consigo sozinho. Eu preciso da tua ajuda. E aí nós fomos para o quinto passo, que chama-se confessar. Confessar, para nós, a Igreja Católica, é um sacramento de cura e libertação. É importante a gente enxergar isso. E se vocês prestarem atenção, do admitir até o arrepender, é uma preparação para a confissão. É uma preparação. Estou me preparando para confessar. Para chegar e falar para Deus, eu fiz esse erro, me perdoa. Só que esse confessar realmente, como o próprio ato penitencial da Igreja nossa fala, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Porque nós temos erros e erros. Nós temos erros que é só Deus para nos perdoar. Mas nós temos tantos erros que nossas esposas, nossos filhos, nossos pais, todo mundo, que nós precisamos pedir perdão para eles. Erros que nós cometemos e nós temos que dizer para Deus que nós não queremos mais cometer e pedir o perdão para Ele. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Hoje, eu vou falar um pouquinho, no passo de hoje, sobre essa questão da omissão. Porque a omissão é um erro, é um pecado que nós temos e que nós não confessamos. Eu tenho certeza disso. A gente não chega para o padre e fala assim, eu poderia ter feito isso para alguém e não fiz. A gente não tem essa confissão. Eu falo o que eu falo, eu digo o que eu fiz, o ato que eu tive, mas eu não falo sobre omissão. E é um pecado muito importante.
Pensem nisso. Levem para vocês isso. E aí, como eu tinha dito, que esses 5 passos é a subida da montanha. É a subida. E a subida montanha, eu vou subindo e vou me transformando e vou mudando até que eu chego no topo, que é o renascer. Então, a gente tem que usar esses 5 passos: admitir, confiar, entregar, arrepender e confessar o tempo todo. Toda vez que você realmente se encontrar numa situação em que você fala, que você reconhece que você errou, que você admite que você errou, seja qual for o erro, seja qual for o tamanho desse erro, siga esse caminho. Admitir. Eu vou rezar, é a minha fé, eu vou fazer uma oração, falar com Deus, e vou dizer para Ele imediatamente: eu te entrego esse meu erro, e vou dizer para Ele imediatamente: eu não quero mais isso. Me ajuda a não fazer mais isso. E se eu errei com alguém próximo, vou nessa pessoa e falo para ela: fulano, me perdoa, eu errei com você, eu estou errado, não devia ter feito isso. Me perdoa. Mas e se for um pecado mortal, um pecado contra Deus? Você faz a mesma coisa. Você admitiu que você errou, você reza, entrega para Deus esse teu pecado, diz para Ele que você não quer mais e na tua oração você aproveita e fala: me perdoa. Isso vai fazer com que você não precise mais confessar? Não, não. Mas se você fizer isso toda vez que você errar, você vai notar que você muda mais fácil. Você muda mais fácil. Você vai notar que se você errar de novo, esse mesmo erro, ele pesa muito. É difícil. Você para assim, coisa que você não faz hoje em dia. Você parar e falar assim: puxa vida, errei de novo. O mesmo erro, a mesma coisa. É essa clareza que me dá, realmente, que me ajuda a mudar. Que me ajuda a falar assim: não vou fazer mais isso. Ou pelo menos eu vou evitar ao máximo de fazer. Eu posso errar de novo? Eu posso. Nós somos pecadores, nós somos errados, nós somos pequenos. Mas isso aí, fazendo dessa forma, você vai notar que os teus erros se espaçam. E, gente, essa é a vida inteira. Nós temos que estar fazendo isso. Porque quando eu faço isso, eu atinjo o topo da montanha. Eu me torno uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Eu renasço. Gozado que quando você chegar no topo da montanha, olhe para trás. Veja esse caminho que você seguiu. Olhe o teu erro. E veja realmente como que você fez para que você se sinta mais forte, melhor, menos pecador. Porque a palavra do 6º passo, ela diz para nós uma coisa muito importante. Se você não mudar, você não vai entrar no reino de Deus. E eu quero entrar no reino de Deus. Se eu acredito em Deus, eu acredito no reino de Deus. Porque quem não acreditar em Deus, não vai acreditar no reino de Deus. E a coisa mais importante que Jesus fez para nós foi exatamente a ressurreição. Ele mostrou para nós: olha, a morte não é o final, tem alguma coisa depois, tem uma eternidade. É por essa eternidade que nós temos que mudar, nós temos que tentar ser melhor, e nós temos realmente que lutar. É por essa eternidade. E com certeza, se Jesus realmente nos mostrou isso, é que deve ser muito bom. Muito bom.
E aí nós temos que buscar isso permanentemente. E a pastora, Deus, através da pastoral, sempre me ajudou nisso. Eu não digo que eu sou santo, mas eu luto permanentemente para tentar ser melhor, para tentar contra os meus erros, contra os meus pecados. Bom, eu vou colocar uma música para aclamar a palavra de hoje, para a gente poder fazer o passo de hoje. Bom, como eu passei para vocês a semana passada, a palavra do passo de hoje ela está em Lucas 19, de 1 a 10. Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em uma casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, em pé diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadro. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nessa casa, porquanto também esse é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Essas são palavras da salvação. Pessoal,
essa palavra me fala muito forte. Já não falou assim, não falou dessa forma na primeira vez que eu a vi, mas eu vou tentar mostrar para vocês realmente como que essa palavra falou comigo. Jesus entrou em Jericó. E tinha um homem ali muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Quando a Bíblia fala para nós um homem muito rico e chefe dos recebedores de impostos, é uma pessoa com muitos erros, com muitos pecados, porque normalmente a Bíblia fala muito isso, que é mais fácil realmente um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, ela tem esse sentido, né, de que era uma pessoa errada, uma pessoa pecadora. Aí diz o seguinte, ele, o Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro, que é uma árvore, para o ver quando ele passasse por ali. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa palavra, isso aí me falou muito forte. O que impedia ele de ver Jesus? Era a multidão. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: nunca deixe que o humano atrapalhe o teu foco. Quantas vezes nós falamos e nos afastamos até da igreja por causa da vaidade de algumas pessoas, por causa do padre. O padre é normal, é um ser humano como nós, com todos os nossos erros, com tudo. Padre, eu sempre digo que o padre tem duas coisas que diferencia da gente, que é a mão e o ouvido. Deus deu o ouvido para ele ouvir os nossos pecados e nos perdoar, e a mão para abençoar. Mas de resto, ele é um pecador como nós, com erros. Quantas vezes que eu, na minha vida, por exemplo, eu me afastei da igreja porque eu não aguentava a homilia do padre. Mas por quê? Por que a homilia tinha que ser para mim? Por que ela não era... Eu fui entender que muitas vezes a homilia eu não gosto, mas ela está servindo para outras pessoas. Porque o Espírito Santo vai estar na igreja e ele vai falar para quem precisa. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus, da igreja, por causa de pessoas? Você sabe que trabalhar, eu sei que tem muita gente aqui no grupo que tem envolvimento com a igreja. Não é fácil trabalhar na igreja. Tem muita vaidade, muita. Quantas vezes realmente, às vezes você tenta fazer alguma coisa e a vaidade das pessoas te impede. E aí você fica bravo. Eu não quero mais. Nunca deixe que o humano atrapalhe o teu foco. Zaqueu subiu numa árvore. Ele buscou Jesus, independente da multidão. Aí, chegando Jesus naquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Quando eu entendi o que isso aí me dizia, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Zaqueu não conhecia Jesus. A gente precisa entender que Jesus nos conhece pelo nome. Assim como ele olhou e ele nunca tinha encontrado Zaqueu, ele chamou pelo nome. Lembre-se sempre disso. Jesus te conhece pelo teu nome. É por isso que ele é íntimo teu. Por isso que você tem que ampliar a tua intimidade com ele. Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique em tua casa hoje.
Ele desceu e recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Vocês lembram que quantas palavras, né? Quantos trechos bíblicos que a gente vê o humano criticando. Vocês lembram do Bartimeu? Vocês lembram realmente do filho pródigo? Isso faz parte. Nós temos que entender isso, olhar com clareza isso, que o humano vai nos criticar, vai nos colocar realmente barreiras. Mas não deixe que o humano, quando o humano estiver na tua frente, desvia. Se alguém estiver atrapalhando teu foco, mude, suba. Não deixe o humano te atrapalhar. E como eu sempre falei nas outras palavras, a gente também tem que olhar isso para falar: meu Deus, será que eu não estou sendo esse humano que critica? Será que sou eu que não estou fazendo isso? Importante, né? Veja bem, às vezes, quantas vezes realmente você parou para pensar nisso? Por isso que eu gosto, a pastoral, eu acho que a pastoral, eu sou apaixonado, porque ela me mostrou isso. E isso me ajudou a mudar. Eu sou uma pessoa muito crítica. Eu sou. Luto com isso. Luto. Critico, mas não faço essa crítica dessa forma como está na passagem. Eu sou crítico. Eu olho às vezes eu vejo a homilia do padre e falo: oh, meu Deus do céu, por que não fala uma coisa diferente? Mas fica nisso. Eu reconheço, peço para Deus que ele está falando para outra pessoa e não para mim. Daí Zaqueu fala realmente: Senhor, vou dar a metade dos meus bens ao pobre, se estiver defraudado alguém, restituirei o quadro. Então ele está falando exatamente aí da reparação. É isso que embasa o passo de hoje, que chama-se reparar. E aí Jesus, veja bem, que quando ele se propõe a reparar, Jesus fala o seguinte: hoje entrou a salvação nessa casa. Olha como é que eu falo para vocês que esse caminho da pastoral é um caminho de salvação, mais um passo de salvação. A reparação é uma salvação, é o que Deus quer de nós. E aí, ele fala no final que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Cuidado, realmente, quem está há muito tempo na igreja, que às vezes se acha o maioral. Não sou pecador, eu trabalho para a igreja, me dedico. Mas isso aí você tem que fazer porque é a tua obrigação. Não é porque você é melhor do que ninguém. Eu trabalho na Pastoral da Sobriedade há 16 anos, porque eu enxergo que isso aqui é a minha salvação. Isso aqui faz parte da minha salvação, faz parte da minha mudança, faz parte do meu processo realmente de tentar ser melhor. E aí, quando ele fala assim, que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido, muitas vezes, quando você enxergar alguém que você não achá-lo merecedor realmente das coisas, lembre que é por ele que Jesus veio. Se você realmente é uma pessoa boa, se você realmente faz a tua parte, se você segue o caminho de Deus realmente, que bom, que bom. Mas o teu irmão realmente que não faz isso, é que precisa. É por ele que Jesus veio. E se você puder ajudá-lo, se você puder, vai ter um passo que nós vamos fazer, acho que é da semana que vem, que é exatamente você colocar realmente, falar de Deus para as pessoas. Muito bem, agora veja bem, nós refletimos sobre a palavra. E o passo? Eu falei para vocês que a partir do momento que eu
chego no topo da montanha, dali para frente os meus passos são: ei, se eu me transformei, eu posso ter atitude. E a primeira atitude que tem é reparar. Mas, João, reparar o quê? Não sei. Você vai saber o que você tem que reparar. Às vezes a gente pensa em reparação, a gente pensa muito em financeiro. Pode ser financeiro? Pode. Pode. Mas eu sempre digo que esse é um passo, que eu gosto de chamar esse passo, que ele é o passo do amor. Por quê? A grande reparação que o ser humano precisa ter é falar, é demonstrar eu te amo. É falar eu te amo. Para os meus filhos, para minha esposa, para as pessoas. A gente precisa aprender a falar eu te amo. Agora, o que mais? Eu não sei. Tem pessoas, por exemplo, que por uma questão de trabalho realmente se afastaram, deixaram os filhos muito sozinhos. De repente, uma reparação é você se voltar para os seus filhos, se dedicar mais a eles. Hoje eu li uma frase esses dias que o oposto de amor não é ódio. O oposto de amor chama-se indiferença. E muitas vezes um casal, o amor vai mudando, mas ele não pode ser indiferente. Ele não pode. Olhe para isso com clareza. Se o teu casamento estiver havendo uma indiferença, repare isso. Mude, abrace, fale eu te amo, peça perdão. Essa é a grande reparação. Isso são atitudes que nós podemos ter e temos que ter na nossa vida. Reparar. A reparação é um ato de salvação da minha vida. E eu tenho que exercitá-la. Sempre. Lembre disso. Eu te amo. Eu te amo. Fale. A primeira vez pode parecer difícil, mas não é. Daqui a pouco acostuma. Deus te abençoe. Quantas famílias perderam esse hábito? A Bíblia diz o seguinte: a bênção de um pai e de uma mãe edifica uma família. Quantas pessoas perderam esse hábito de falar Deus te abençoe? Hoje eu falo, os meus filhos, por exemplo, eles, depois que eu entrei na pastoral da sobriedade, eu comecei, mas eles não pedem bênção, mas eu falo Deus te abençoe. E de tanto eu falar, eles começam a pedir. E eu, com os meus netos, eu ensino os meus netos, eu falo, Miguel, olha que coisa boa teu pai falar para você assim, pedir para Deus te abençoar. Você não gosta disso? Peça para ele sempre, para que ele peça para Deus te abençoar. E eles pedem. E eles pedem, eles aprenderam, eles estão desde pequenininho fazendo isso. Então, isso são mudanças, são reparações da nossa vida. E como eu falei para vocês na semana passada, o mundo vai deixando, vai juntando porcarias em cima de nós. Mentiras como verdades. E uma mentira, quando ela é dita muitas vezes, ela vira uma verdade. Olhe para isso com clareza. Olhe para trás no teu caminho. O que você admitiu lá atrás, o que você fez, o que você entregou, como que você se arrependeu, para quem que você confessou, como que você renasceu, e faça a tua reparação. Que isso é parte integral da tua salvação. Amém? Alguém da pastoral quer falar alguma coisa, complementar? Baré, Lázara,
Magda, Setúbal. Ninguém? Não, João, tá perfeito. Parece? Lázaro. Magda, não estou vendo ela, mas... Então, gente, esse foi o nosso passo de hoje. Passo importante, um passo que a gente tem que lembrar. Quando você veja bem aquele pecado de omissão que a gente não pensa nele, repare isso. O que você tem deixado de fazer para algumas pessoas? Faça. Não fique com com a omissão realmente se tornando um cotidiano na tua vida. Pensa, olha com clareza e faça o teu pedido. E faça realmente a tua reparação com as tuas omissões. Magda, quer falar alguma coisa, Magda? Teu telefone está desligado. Teu telefone está desligado. Não, tá tranquilo. É? Tranquilo, João. Tudo bem. Bom, então, gente, obviamente, para a gente terminar esse passo de hoje, nós temos uma música exatamente desse passo, né? Dessa passagem bíblica. E eu gosto muito dessa música porque eu acho que ela tem muito a ver com a pastoral da sobriedade, né? Que ela fala exatamente o seguinte, né? Me ensina a ter santidade, que é o que a pastoral realmente nos ensina. É o que Deus nos ensina através da pastoral. E eu gosto muito daquele ponto que diz assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Então, vamos tentar ouvir essa música realmente com bastante atenção, lembrando desse passo, lembrando da palavra, lembrando realmente do humano das coisas, lembrando das nossas omissões e lembrando realmente da nossa salvação. Tem que compartilhar primeiro, João. Tá. Não tá Ah, tá. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina
ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Pessoal, se manifestem no grupo, falem, mostrem para nós, falem o que vocês estão achando. Se você teve algum passo realmente que mexeu com você, não precisa falar, só fala, olha, esse passo mexeu comigo. Se você acha que você já teve mudanças nesse período, testemunhem para nós. Vocês não sabem o quanto que é importante isso para nós. Nós precisamos ouvir vocês, principalmente nesse ciclo de passos online, onde a gente realmente não tem condições de partilhar com vocês, de ouvir vocês realmente. Mas para nós é muito importante. O que vocês estão sentindo? Isso tem ajudado vocês? Como é que estão? Que passo que mexeu muito com você? Se manifestem no grupo, por favor. Eu desejo a todos uma semana abençoada. Que Deus realmente esteja com vocês em todos os dias da próxima semana. E nós nos encontramos aqui a semana que vem, com certeza. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.